cheguei, se segura que eu cheguei. É que eu cheguei, se segura que eu cheguei. Malandro, vacilou com a língua nos dentes, não aguentou, envolveu tanta gente. Fez zoeira e da beira sujou toda a água do mar. Mas malandro, de pirraça sujou todo o nome daquela. Fez feitiço, mandinga, chamou de cadela, quem um dia foi sua rainha. Ele fez besteira, deu bobeira, brincou com a azar. Ela já lhe manja, não tem canja, não dá pra voltar. Malandro que não sabe andar na corda bamba, segura que é pra não escorregar. Cansei de lhe avisar, cagueta tem que pagar, mais dia menos dia você vai. Quebrou teu patuá, cansei de lhe avisar, ninguém nesse mundo vai lhe ajudar. Pra separar o sal do mar. Sou maculele, se precisa me batizar. Cheguei, se segura que eu cheguei. É que eu cheguei, se segura que eu. Bem-vindos ao Cantando e Contando. Salve, salve, gente! Eu sou Paulo Daphne e o assunto hoje é dos batuques ao samba. A historiografia geral sempre quer que a coisa nasça em um lugar específico, principalmente cultura. Existe uma discussão muito grande de onde nasceu o samba, mas para mim a melhor resposta de onde nasceu o samba é: nasceu no Brasil, nas fazendas onde estavam os escravizados, frente aos seus batuques. A mãe do samba são os batuques, e esses batuques mantinham a regionalidade de cada local. Estavam em vários locais do país: Bahia, Rio, São Paulo, Minas, Maranhão, enfim, todos os lugares que tinham fazendas de escravizados. Com o evento da abolição, esses agora libertos migraram para os grandes centros em busca de trabalho, de sobrevivência. Lá se encontra então vários batuques, sotaque de vários batuques. Essa mistura entre os batuques, a influência da música ouvida nos grandes centros e tocada nos grandes centros, vai fazer com que nasça o nosso primeiro samba urbano, porque até então nosso samba era rural. Nesse período, a capital do país é o Rio de Janeiro. E em 1916, temos o registro do primeiro samba gravado pelo telefone. Apesar de já termos registro de gravação de samba em 1913, em Casa de Baiana, em 1914, Urubu Malandro. Mas pelo sucesso de Pelo Telefone nos blocos carnavalescos, ficou esse registro, sendo a música de Donga, em 1916, foi registrado assim. Em 1917, como coautor, entrou o Mauro de Almeida, que colocou uns versos na canção. Outra particularidade dessa gravação é que quem fez a partitura para piano foi o Pixinguinha. Essa música Pelo Telefone foi feito na casa da tia Ciata, que era um terreiro de candomblé. Ela era uma cozinheira e lá era frequentado por muitos músicos, políticos também.
Tia Ciata é de Santo Amaro da Purificação, Bahia. Também tem assim, uma coisa que todo mundo fala, é que essa música foi feita numa roda de samba, na casa dela, com muitas improvisações e criações coletivas. Então teve reivindicações de vários músicos como autor da música, mas por fim ficou como os autores Donga e Mauro de Almeida. Apesar de todo esse sucesso e tudo nesse período e durante um bom tempo, até, para falar a verdade, em 1937, até começar o Estado Novo por Getúlio Vargas, os sambistas eram perseguidos, eram presos, porque existe o artigo de vadiagem. Você andar com instrumento era colocado como vadiagem, você era preso, não podia tocar, não podia ter isso. Você tinha que comprovar que você estava na rua para trabalhar. O Estado Novo, como queria arrumar uma identidade nacional, pega o samba, que era uma coisa popular, e transforma isso para ele. E começa a nascer também as escolas de samba, né? E o Estado começa a dar dinheiro para as escolas desfilarem, organizar melhor isso, e eles só podiam falar de enredos nacionais. E assim ficou por 60 anos. Mas quem começa com isso e libera o samba, a capoeira, tudo, é Getúlio Vargas, na época do Estado Novo. Voltando ao Pelo Telefone, muitos dizem que ele é um maxixe acompanhado de um batuque. Eu acredito nisso também. Quando você ouve a canção, você percebe isso muito mais do que esse samba que nós conhecemos mesmo, como virou o samba de fato, né? Esse samba do Rio de Janeiro urbano, que tem como clave o tac, 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 tac. Eles dizem até que o maxixe era esse samba maxixe, ele vem de lado, né? A dança seria a lateral. O chefe da polícia no telefone mandou avisar. E o samba, que vem depois como característica que nós conhecemos, esse samba teleco-teco, ele já tem essa forma de condução para frente, né? Tipo, implorar só a Deus. Essa é a diferença. Mas só para percebermos isso, né? O primeiro samba, na verdade, já é miscigenado. Ele já tem essa influência do maxixe, que era conhecido como tango brasileiro ou corta-jaca. Para você ver, esse samba nacional que nós conhecemos, que nasceu no Rio de Janeiro, na verdade, quando ele é dito como a primeira gravação, ele é miscigenado. Ele era um maxixe acompanhado de batuque. E ele vem depois, né? Essa estrutura desse samba nacional. Isso prova que nós somos um povo miscigenado, com uma cultura miscigenada, e o que melhor representa a nação brasileira enquanto estrutura musical, que é o samba, que nós conhecemos, ele, na primeira gravação, ele é um maxixe. E depois que vem essa estrutura que nós conhecemos, dessa clave, né? Vem posterior a isso. Agora, voltando aos batuques, a mãe desse samba, o que se aproxima mais, porque eram vários tipos de batuque, né? Você tem o congo, o reizado, você tem todo o lado religioso, mas você tem o que mais se aproxima das claves do que fez surgir esse samba, conhecemos, né? Você tem no Recôncavo Baiano o samba de roda, que na verdade vem das chulas, que aí você tem estilos de chula, você tem chula de machete, estiva, xarel, chula de cabaça, que são várias vertentes, e chula corrida, onde na verdade você tem uma estrutura rítmica e o canto,
onde está o canto, como você divide o canto que denomina o tipo de chula que você está fazendo. E nela você tem várias claves onipresentes e presentes separadamente nos sambas. Por exemplo, você tem as claves de palma, você tem a primeira palma que é tá. Você tem o corte da palma que é tá. Você tem outro que é tá. Você tem o você tem o Você tem essas várias claves nas palmas que é encontrado separadamente nos outros estilos de samba. Na chula, você tem todas essas claves onipresentes, tudo está acontecendo. E o que manda no estilo que você vai tocar é a palma que vai estar na frente. É desse jeito que acontece. Você tem também, pro lado de São Paulo, você tem, que tem também na Bahia, em outros lugares tem a umbigada, o jongo. Os sambas aqui em São Paulo nascem em Pirapora, Campinas, Ribeirão Preto, todas essas regiões, né? Onde estava também o café, né? No Vale do Paraíba, todos esses lugares. Então, quando termina, que eles são libertos, eles vêm para a cidade, para o centro, e eles se encontram muito lá no Largo da Banana. Então lá também tem a tiririca e os sambas espontâneos que vieram de várias fazendas, mesma coisa que aconteceu, com vários sotaques, e lá vão se misturando. E também foram perseguidos. Em São Paulo tem um problema maior ainda, que como a cidade estava crescendo, assim como no Rio de Janeiro, em todos os capitais, cresceu muito, então foi apagado a presença do samba desse povo escravizado, porque São Paulo substituiu muito rapidamente pelos imigrantes, e os lugares ficaram conhecidos pelos imigrantes, mas na verdade quem morava nesses lugares e estava instalado nesses lugares era esse povo liberto, né, que estava aqui, mas eles foram afastados para as periferias. Então você tem na Barra Funda, que era justamente onde estava o Largo da Banana, e você tem no Bexiga, que ficou o Vai-Vai, e aqui as etnias que pouca gente conhece, até pessoas que estudam, acham que São Paulo, que o samba de São Paulo, sem tirar todo o mérito e a beleza, a Dona Irã e tudo, mas você tem os outros compositores antes, né? Você tem vários outros que representam esse samba que sumiu. E aqui você tem nesses batuques samba de bumbo, samba de lenço, samba de tambu, que tem o instrumento tambu, quinjengue, são instrumentos específicos para esse tipo de batuque. Essas manifestações culturais aconteciam já na cidade, assim, que na época era a periferia, né, da cidade, e que é a Barra Funda, esses lugares, e o Bexiga. E o que acontece? Essas expressões, de novo, aquela miscigenação de vários batuques, e tinha a expressão cultural espontânea da festa deles faziam na rua, depois que eles estavam libertos, e era proibido, né? A polícia não deixava. Só que no período do carnaval era permitido, e tinha os cordões, e esses batuques influenciaram totalmente o carnaval paulista, ou melhor, teoricamente o que seria o carnaval paulista, porque quando teve um apoio para esses cordões participarem do carnaval, que foi o apoio governamental, política, o prefeito de São Paulo era o Faria Lima, e ele falou que apoiaria, eles poderiam sair no carnaval, os cordões, só que para isso eles teriam que se organizar, e na cabeça deles se organizar era tocar o samba já da maneira que era tocado no Rio de Janeiro. Então, desestruturou a forma as claves, eles mudaram as claves para fazer isso. Então, esse carnaval de São Paulo, que seria através dos cordões, perdeu a corte, perdeu tudo. O que acontece? Ele perdeu a identidade. Mas esses batuques existem até hoje. Sobre tambu, que é o tum 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 tum,
Ele mantém uma tradição que acontece na África, onde os instrumentos graves são os solistas, os agudos mantêm uma clave e uma base para os instrumentos graves solarem. O candomblé também é isso. Hoje no samba está invertido isso, né? Os instrumentos graves que ficam para marcação, principalmente nas escolas de samba, e onde os agudos que solam. Mas o samba de tambour tinha essa particularidade, ainda tem. Outra coisa que acontece também aqui é que existe um samba que é meio esquecido aqui em São Paulo, desse povo escravizado. Todo mundo se afastou, guardando todo o respeito. Aqui as pessoas têm sempre assim, o samba paulista, a Dona Irã, lógico, é lindo. Só que existem os outros compositores. Nós sabemos também que a cultura espontânea de um povo, ela existe, mas o que carrega isso para frente são muitos os artistas que trabalham, os compositores que criam músicas em cima dessas expressões culturais, dessas ritmias. E aqui tiveram vários, mas que não são tão conhecidos. Posso citar aqui um que para mim é um dos pilares da música paulista, Geraldo Filme. Tem sambas lindos, alguns deles falam sobre esses cordões. Eu vou mostrar aqui um pedacinho do samba dele. Quem nunca viu samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Quem nunca viu samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira. E assim vai, lindão, lindaço. Outro pilar do samba paulista, a Dona Irã, né? Se o senhor não tá lembrado, dá licença de eu contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assombradado. Aí vai também, lindão. Outro pilar. Chorei, chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Assim vai, Paulo Vanzolini. Mas nós temos outros que são mais desconhecidos e são tão iguais, talentosos, que infelizmente até do povo paulista é esquecido. Nós podemos citar Paulistinha, Talismã, Zeca da Casa Verde, Toniquinho Batuqueiro e vários também que fizeram levantar esse carnaval paulista, mesmo com todo esse problema que eu falei antes. Dionísio Barbosa, Madrinha Eunice, né? Primeira escola de samba de São Paulo, Lava Pés. Eu estou falando mais esses batuques, né? Aqui de São Paulo que influenciaram, não por uma importância maior, não é por isso, é porque eles são mais desconhecidos, por isso que eu estou falando isso. Mas todos esses batuques em todas as regiões do país tiveram a sua importância para fazer esse nosso samba acontecer. Esse samba que é totalmente rural e aí virou urbano nas cidades, né? E o samba que com essa miscigenação vem do Rio de Janeiro, porque era a corte na época, as rádios também, né? Tudo isso. Mas por isso que eu também estou falando de São Paulo mais, porque é desconhecido. Nesse projeto Casa de Maria Joana, que eu gravei pelo PROAC, que eu agradeço muito o PROAC, por esse incentivo à cultura, né? E a gravações de músicas inéditas. Tem um samba que eu chamo de A Morada do Samba, justamente falando sobre tudo isso, porque as pessoas esquecem um pouco, né? Ou querem esquecer esse samba de São Paulo. Então na música eu falo sobre isso,
É mais ou menos assim. Samba, da minha janela lhe vejo, tão bela do alto. Serei seu melhor na luz que ilumina o asfalto. Samba, e assim vai. Falando sobre isso, eu falo das escolas, falo de um assunto também pertinente, pouca gente comenta. Porque, como eu disse, né, os autores, os grandes autores que acabam ficando e reverenciando o samba desses vários lugares onde tinha essas culturas regionalistas que desembocaram dos batuques para surgir o samba. E assim, Noel, lógico, todo mundo sabe, pilar do samba carioca e tal. Agora, muitos esquecem que um dos grandes parceiros dele era Vadico, né, que era um paulista, tecladista, morava fora do país e tudo, e que fez várias músicas para ele, passou a ser o pilar de samba, do samba carioca, e a música mesmo era do Vadico, pouca gente fala sobre isso. Eu cito na música, na hora que eu cito das escolas, vem ver a rosa de ouro balançando, a roseira, vai neném, mocidade, a morada do samba. Olha pro céu, o avião tá voando bem alto. Samba que emprestou melodia pra rosa exaltar a vila. Sempre soube de samba pra rosa exaltar a vila, né? Samba que emprestou melodia por causa de Vadico. Eu só conto isso porque parece que esse tipo de samba que foi feito aqui parece que é uma história esquecida. Bom, para encerrarmos esse assunto por hora, vamos fazer um pequeno resuminho. A mãe e o pai do samba são os batuques. O samba nasce rural e quando esses batuques vão para os grandes centros, existe uma miscigenação desses batuques, influência de várias músicas, e aí nasce o primeiro samba urbano. Fique com Deus.